Olá, eu sou o professor Cap, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Nosso tema de hoje é a nova ordem mundial, blocos econômicos e geopolítica. Quando acabou a ordem da Guerra Fria, o mundo teve uma nova ordem. Antes era bipolar, Estados Unidos e União Soviética, e agora temos um multipolar, mais de um polo mandando no mundo, ok? E aí nós vamos reparar o seguinte, antes nós podemos ver como estavam os países, e aqui eu vou ter um novo sistema de separação do mundo, onde eu vou encontrar os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão como principais países emergentes nessa nova ordem. Também, alguns autores vão dizer que essa nova ordem geopolítica é um período mais complexo, porque as coisas mudam muito mais rápido também. E também vão chamar de uma nova desordem mundial. Bom, essa ordem multipolar, o que ela tem de característica? Grandes potências disputam o poder econômico, como eu já citei para vocês. Disponibilidade de capitais, o pessoal tem mais dinheiro. Avanço tecnológico, esses países têm tecnologia mais avançada que outros. Mão de obra mais qualificada. Produzem melhor, com melhor qualidade, e também dá para competir com isso. E influencia os novos padrões de poder no mundo. E aí eu vou ter o fortalecimento dos blocos econômicos e vai aparecer a globalização. Como é que isso funciona? Isso funcionou da seguinte forma. Alguns países, estados-nação, eles vão ter mais poder e, consequentemente, as grandes empresas também vão ter suas fábricas em outros países. Vamos agora falar um pouco de regionalização por blocos econômicos. O que significa regionalizar? Significa eu separar, dividir um lugar de uma forma com critérios que eu entenda o que eu estabeleci. E o pessoal resolveu estabelecer por afinidades comerciais entre esses povos que nós podemos perceber aqui. Qual é o principal intuito do bloco econômico? O principal intuito é associação de países com o objetivo de ampliar suas relações econômicas, isso também de comércio, de cultura. Quais seriam elas? Vamos entender. Basicamente, uma zona comercial, uma área de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum, união econômica, monetária e depois a final. Zona comercial preferencial, eu tenho que reduzir as tarifas. Numa área de livre comércio, também vou reduzir as tarifas. União aduaneira. Aduaneira significa dos portos, aeroportos, dos portos normais, na área de fronteira de um com o outro, né? Cotas, até quanto que eu posso mandar para lá ou não, para não atrapalhar a indústria daquele país. Um mercado comum, liberdade para a gente poder comercializar com os outros países, naquele grupo de países. Uma união econômica e monetária tentou-se fazer na União Europeia. E a econômica final, que seria fiscal da questão das tarifas e também da política e econômica. Bom, alguns exemplos de blocos econômicos. NAFTA, nós vamos pegar ali da América do Norte. São esses daqui, que você já está vendo aqui comigo no mapa. Depois eu vou ter a União Europeia, Mercosul, e o pessoal da Ásia, nós vamos trabalhar depois, Mercosul e o continente africano, nós vamos trabalhar mais os BRICS numa próxima aula. Bom, para você ver um pouco mais ampliado os blocos, eu gostaria de fazer um destaque aqui para o seguinte, além da economia, repara comigo aqui a questão do petróleo. Como o petróleo é importante, né, como fonte de energia e como fonte de matéria-prima para a indústria química. Bom, uma outra forma de nós entendermos essa nova dinâmica do mundo é separar os países ricos e pobres, chamados Norte e Sul, mas não, é simbólico isso, não é pela linha do Equador não, vamos explicar. Aqui você repara comigo o seguinte, países do Norte, né, o continente europeu ali, Estados Unidos e Canadá, os mais ricos embaixo, a Austrália com exceção. E aqui, com o risquinho, nós vamos pegar os países emergentes. Opa, um novo conceito emergente? Vamos entender. Países desenvolvidos, o nome mesmo já fala, eles têm melhor renda, têm um padrão de vida melhor, têm bastante desenvolvimento tecnológico e também são sedes de grandes empresas multinacionais. Emergentes, a palavra é emergente, sair, estão saindo
da pobreza. Um outro termo que a gente podia... O Brasil é um desses, tá? Um termo que a gente podia usar também, países em desenvolvimento. Mas hoje, o correto seria dizer emergentes. Baixa renda por pessoa, baixo padrão de vida, desenvolvimento tecnológico mediano e também presença de indústrias. Já nos subdesenvolvidos, o nome fala sub, abaixo desenvolvidos, baixa renda, baixo padrão de vida, grande dependência tecnológica e pouca coisa de indústria. Aqui mais uma forma de a gente entender isso. Agora, vocês reparem comigo aqui, ó. Olha que interessante. Os ex-países da União Soviética estão nesse grupo, né? Alguns emergentes também vão aparecer. Então, vamos reparar aqui os países africanos também, aqui, ó, menos avançados ainda, estagnados, questão de guerras, revoluções que eles têm lá dentro. Essa forma clássica de entender a divisão norte e sul. Bom, aqui eu tenho o globo dividido. Os países do hemisfério norte com as indústrias e riquinhos. E os países do hemisfério sul, mais na questão de produtos ligados a recursos naturais, né, de extrativismo, e você repara que a população não tão bem vestida. Então vamos lá. Esses países, quais historicamente? Eles eram as antigas metrópoles, países exploradores. E os outros? Explorados, as colônias de exploração, como o Brasil. Eles têm grande concentração de PEA no comércio ou na indústria. O que é PEA? População economicamente ativa. O que quer dizer isso? São as pessoas que realmente trabalham. Não vai levar em conta os estudantes nem os aposentados. Tem investimento em tecnologia, já nos países do outro lado, tem poucas, depende do capital estrangeiro. Repara comigo aqui, olha só que interessante. Os centros, Estados Unidos, com tecnologia, a Europa, o Brasil, o caso aqui que nós temos aqui, São Paulo, é a questão da USP, da Unicamp, né, São Paulo de tecnologia que nós temos aqui. E vê lá o Japão também, a Índia também e a China aparecendo aí. Tem melhor distribuição de renda, ou seja, mais consomem mais, os outros poucos com muito e muito com poucos, a distribuição de renda não é boa lá nos países, então também vou ter menos consumo. Uma infraestrutura, estradas, pontes, o transporte de mercadorias melhor elaborado, e lá eu vou ter setores carentes em transportes. Aqui o trem-bala na França, né, o tipo de transporte. Desenvolvidos, aqui, por exemplo, na Noruega, o IDH melhor. Repara que eu tenho pouca quantidade de gente, 20% da população, com renda abaixo. Então, eu tenho melhor distribuição de renda na Noruega. Nos desenvolvidos também tem a questão do consumo de alimentos. O pessoal come mais. Nos países pobres, o pessoal vai comer menos. Nos desenvolvidos também tem a questão da tecnologia robótica aqui no Japão. Ainda tenho educação, muitos técnicos, por outro lado eu tenho alto índice de analfabetismo. Saúde, tenho mais longevidade, as pessoas vivem mais. Do outro lado, baixa longevidade. Segurança, um melhor tipo de segurança. Nos outros lugares eu tenho mais violência, muitos homicídios, agressões. Aqui eu tenho mais água tratada e esgoto. Lá nem todos têm acesso à água potável. Haja visto aqui na Baixada Santista temos lugares que não tem água tratada. Com relação às moradias, eu tenho pessoal que tem mais acesso à moradia, até um sistema de financiamento, moradia melhor. E nos países pobres eu vou ter comunidades, as antigas favelas, e habitações supernormais, ou seja, os cortiços sem condições boas de saúde para se viver lá. Os indicadores, vocês vão reparar comigo, dá uma olhada só que interessante. Os países como Estados Unidos, aqui a União Europeia, todos eles, e o Japão, todos eles estão dentro de melhor esperança de vida, mais produto interno bruto, alfabetização melhor e também menos desigualdades. O Brasil já aparece aqui com um alto grau de desigualdade. Oportunidade para mais gente. Aqui só para os que têm mais recursos, aqueles que conseguem uma educação melhor, se esforçam mais, não pelo mérito só, mas as oportunidades acabam tendo melhores postos de trabalho. Mais igualdade e direitos universais. Do outro lado, eu vou ter
A lei é igual para todos, mas parece que alguns são mais iguais que outros, alguns têm privilégios, né? A gente vê isso na televisão, nos noticiários, sobre a questão do pessoal, crime do colarinho branco, né? Que às vezes os políticos não são punidos. Você está entendendo o que eu estou falando? E também vai a questão da influência, se você tem poder, se você tem dinheiro, também isso tem a ver. Aqui, nos países subdesenvolvidos, dá uma olhada como é que o trânsito é caótico, até as próprias construções. Aqui o pessoal vindo na Índia, né, de trem, depois de uma reunião numa mesquita, dá uma olhada aqui, depois a gente reclama da Baixada Santista, mas e o pessoal, para eles, isso acontece. É comum. A questão também da desnutrição, nem todo mundo tem acesso ao alimento. Veja só, 180 milhões de pessoas sofrem de desnutrição no mundo. A questão ainda da distribuição das pessoas passando necessidade no mundo, né, subnutrida. Por fim, a gente vê aqui a questão no Brasil de pobreza e riqueza vivendo lado a lado. E as escalas aqui, como isso tem acontecido nas classes sociais. Ainda, terminando, igualdade racial e de gênero. Aqui nós temos um preconceito e racismo e aceitamos mais os estrangeiros. E nos países ricos, a gente vê na Europa, a xenofobia, a aversão aos estrangeiros. Tem acontecido muito isso na França. Bom, a questão dos setores por economia, né? Setor primário, secundário e terciário. Setor primário é a primeira coisa, o que vem da terra. Secundário, eu vou transformar essa matéria-prima num produto. E depois, no setor terciário, eu vou comercializar esse produto. Essas são as atividades relacionadas, setor primário, secundário e terciário. E o que a gente falou mais ou menos, como é que esses países utilizam, né? Os países mais industrializados, parcialmente, ou não industrializados. E aí também a questão do índice de DH, né? Eu tenho os melhores grupos de distribuição e alguns não. O que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele leva em consideração 3 coisas: educação, saúde e longevidade. Resumindo, as grandes potências econômicas triades, Estados Unidos, União Europeia e Japão, separados 3 blocos, e a divisão norte e sul, num mapa só. Bom, quais as consequências de tudo isso? Eu tenho concentração de renda nos países ricos, aumento da pobreza no mundo, desemprego, desigualdade econômica e social entre os países do norte e do sul. Também tenho agressão ao meio ambiente, racismo e xenofobia. Expansão geográfica do capitalismo e instalação de multinacionais em outros países. Fixando o que vimos, antes Estados Unidos e União Soviética bipolar, e agora eu tenho os países do norte e os países do sul. A gente já viu. Essas potências econômicas triadas, Estados Unidos, União Europeia e Japão, dominam. Por que elas dominam? Porque elas são responsáveis por 70% do produto mundial, do que é produzido no mundo, e 80% dos investimentos externos, diretos ou indiretos, no globo. No entanto, nesse início de século, estamos reparando também a China aparecendo como uma grande potência também. Para você fixar aquele mapa anterior, países desenvolvidos, uma forma, subdesenvolvidos, um resumo do que a gente falou. E é isso aí. Fique conosco. Não esqueça de fazer as atividades 26 e 27. Valeu!